sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, O Cão que Lê. E hoje nós falaremos de um livro fantástico que eu amo, do Blake Crouch, Matéria Escura. Bom por muitas partes aqui, que temos muito o que conversar. Se você gosta de ficção científica, você vai amar, mas mais do que isso, senta aqui nessa poltroninha, mudei o cenário, vamos ver se ele gosta mais. Se você gosta de tipos de livros que incitam aquele e se, esse livro é para você, porque esse livro, primeiro que ele bom, por muitas partes. Eu tô também fazendo, desculpa gente, eu tô também fazendo esse vídeo porque o Blake Crouch vai estar aqui no Brasil e eu lamento muito não poder ir. Na terça-feira, dia 12 de setembro, ele estará aqui em São Paulo e eu adoraria conhecê-lo. Irei mostrar os outros dois livros dele e ele estará para o lançamento do terceiro, enfim. Bom, Blake Crouch, quem que é? Autor desses livros que eu mostrei, mas hoje eu falarei de Matéria Escura. E por que o Matéria Escura é tão sensacional? Porque ele nos faz... Primeiro que ele é um livro extremamente bem escrito, de um linguajar fácil. Aí você fala, tá, mas é ficção científica, eu não gosto. Mas ele é uma ficção científica que, embora tenha assim, alguns termos, o próprio Matéria Escura é um termo da mecânica quântica, da física quântica, tem-se muitos desses elementos, é palatável, mesmo que você não seja um físico, não seja um químico, não goste desse tipo mais denso, não é o que comumente a gente chama de um hard sci-fi, né, no estilo assim, mais termos técnicos, não. Aqui você acompanha assim, ao lado do personagem principal, que é o Jason. Nossa, que cara sensacional. A gente anda com ele o tempo inteiro. Você fala, tá, Samantha, do que se trata a história? São os ICs da vida, vou sempre falar disso. Se trata a história do... Ele, Jason, é casado com a Daniela e eles têm um filho, Charlie, como tá lá no primeiro parágrafo, eu vou ler já para dar o tom para vocês, um filho de quase 15 anos. Então a gente tem um casal em que ele é professor de física e ela é professora de artes, educação artística. E tem este filho de 14, quase 15 anos na escola. Aquela vidinha americana bem tradicional, que a gente que assiste filme... acho que melhorou o cenário. Que assiste filme sabe como é. E tá tudo bem certo. Em que aspecto? Agora acho que eu vou arrumar aqui, gente. Dá licencinha. Pronto. Aqui. Aí ele pegou a bolinha que eu dei pra ele. Bom, e aí a gente tem aquela vidinha assim, bem normal, de uma família ok, em que cada um tem seu trabalho, sua rotina, nada muito ó. A não ser pelo fato de que é um thriller. Então você que gosta de thriller psicológico, tipo A Paciente Silenciosa, vai gostar? Vai. Porque é aquele livro que você não consegue parar de ler. Você não consegue. Cada final de capítulo, e é curto, tá? Já vou fazer a apresentação do livro para vocês verem, te impulsiona pro próximo e você quer saber o que vai acontecer, você quer saber o que vai acontecer, você quer saber o que vai acontecer, e você fala assim, nossa, e você não sossega até, de fato, a última página. E a última página tem um desfecho que eu particularmente gostei. Bom, então vamos lá. Primeiro, esse livro que tá voltando, e eu escolhi ele para soltar hoje aqui no feriado aqui do Brasil, por causa da presença do Blake Crouch. Não dá, gente, terça-feira é um dia impossível de eu desmarcar, mas às 19 horas ele vai estar aqui em São Paulo, Zona Oeste. Então quem puder ir, vá, não deixe de ir, porque sei lá, é sempre legal prestigiar um autor bacana, enfim. Tá aqui. A Intrínseca trouxe esse livro. Eu li ele em 19, que era quando eu ia abrir meu canal. E ele teria sido o meu primeiro livro, porque eu falo pra todo mundo. Primeiro que eu achei ele lindíssimo, comprei sem expectativa nenhuma, como se diz nos dias atuais. Sabe aquele livro que não promete nada, mas entrega tudo? Matéria Escura. Eu amo, amei, capa dura, capa bonita, falei, nossa, que interessante. E aqui atrás a sinopse, que por si só já chama. Você é feliz com a vida que tem? Né? Essa pergunta já... Eu sou feliz, será, com a vida que eu tenho?
Essas são as últimas palavras que Jason Dessen ouve, Jason Dessen, né, o nome completo dele, ouve antes de acordar num laboratório, preso a uma maca, cercado por estranhos. Antes de um homem sorrir e dizer: bem-vinda de volta, meu amigo. Neste lugar, Jason ainda é Jason, mas sua vida se foi, ou talvez sua vida anterior não fosse real. Apenas lembranças de um sonho, um devaneio. Ele é o professor frustrado ou o cientista brilhante? O homem que se dedicou à família ou o que revolucionou a física? Em que momento sua história tomou uma dessas direções? E qual? Às vezes a resposta pode estar bem na sua frente, você pode senti-la, percebê-la, mas jamais provar que ela existe. Aí tá aqui. Matéria Escura é um thriller sci-fi de premissa genial e profundamente humano sobre escolhas, caminhos não percorridos e a busca pela vida que queremos. Sim, este livro... Bom, então, a Intrínseca trouxe... também, né? Capa dura, trabalho gráfico é belíssimo. Belíssimo, ele tem 343 páginas aqui, mas é bem confortável de se ler, agora vai estourar, bem confortável de se ler, tem-se bastante diálogos também, o espaçamento, a diagramação é fantástica, então assim, dá pra ler em uma noite, no feriado, agora no final de semana que você pegar, dá e aí já vai conhecer o autor, conheça-o por mim. Pois bem, os ICs. Então você vai falar, tá, ele é um professor resignado? É um professor resignado porque ele é feliz com a Daniela, a esposa dele, e com o Charlie, o filho. Só que na sinopse, na contracapa que eu acabei de ler para vocês, o grande questionamento peraí, ele acorda no laboratório? Porque a história já começa, logo aqui no começo, ele se questionando. Sabe aqueles questionamentos que a gente faz durante a nossa vida toda? Mas aí, assim, americano, você olha, tá com filho de 15 anos, joga mais uns 25 pra frente. Tá na casa dos 40 anos. E 40 anos é uma época que a gente se repensa. O que eu fiz, que eu poderia ter feito? E se eu tivesse ido por aquele caminho? Aqui tá a grande chave. Não sei porque ainda não virou filme, porque também ele é bem plástico, esse livro. Parece que você tá, por vezes, assistindo, de tão bem descrito, sem ser cansativo que o livro é. Então ele é numa linguagem atual, tem começo, meio e fim, não tem fluxo de consciência, tem esse negócio de desvendar, no sentido do thriller caminhar pra frente, ai meu Deus, e você vai acompanhando e vai se angustiando junto com ele. Mas, para mim, também, muito dessa angústia é a angústia das nossas próprias escolhas. No começo de 19, que eu me dei de aniversário, nem sabia nada, eu só olhei, achei a capa bem bonita e queria ler uma ficção científica, era desconhecido ele até então aqui no Brasil, li, e aí ia fazer o canal com ele sendo o primeiro livro, acabou que não, mas eu já li esse livro 3 vezes, eu não gosto muito de releituras, mas assim, eu li pra... De novo, será que é tudo aquilo mesmo? E uma das terceiras leituras foi por agora, porque parece que cada turning point da minha vida eu gosto de relê-lo. Em uma dessas lidas, não a terceira, acho que foi a segunda, ou foi a primeira, que é tudo novidade, foi onde deu o estalo de eu ter me emocionado, mas com as próprias escolhas que eu estava fazendo, o que eu tinha deixado de fazer, enfim. Então tá, Samantha, como começa o livro? Começa aquele jantar em família normal de quinta-feira, quinta ou sexta. Eu acho que eu guardei quinta porque é meu dia da semana favorito também. Aqui, ó. Vou ler aqui o prefácio, que acho que é do T.S. Eliot. Então tá aqui, ó. Matéria Escura, do Blake Crouch, a tradução, Intrínseca trouxe. A dedicatória dele, olha que interessante. Para todos aqueles que já se perguntaram como teria sido sua vida se tivessem pegado a outra estrada. Eu acho que é isso que pega nós todos. Bom, e aí aqui, o que poderia ter sido e o que foi apontam para um único fim, sempre presente, passos ecoam na memória pelo caminho não escolhido, uma porta que nunca abrimos. E uma porta que tem um significado fantástico. Aqui é de um poema do T.S. Eliot. Beleza, aí começa capítulo 1. Bom, já falei bastante já do livro. Para dar o tom, ó. Adoro as noites de quinta-feira. Parecem suspensas no tempo. É uma tradição nossa. Só nós três. A noite em família. Meu filho Charles está sentado na mesa. Então, assim, começa assim e vai. No começo, daí é onde que se trata mesmo, né? Como eu disse, ele é um professor de física, de graduação, de escola, acho, nem isso. E ela é uma professora também de arte, sabe? Educação artística, aquela coisa que o aluno fica feliz de ir, que não é com social aula mesmo, com todo respeito aos artistas. Pois bem, e aí, lá perto
da onde ele mora, assim, acho que é Chicago aqui, enfim, agora não vou recordar, mas lá perto da cidadezinha, tá tendo uma comemoração de um amigo dele que estudou com ele na faculdade, e o amigo dele ficou super famoso, ganhou um prêmio Nobel, algo nessa linha desta graúdo neste nível. E aí a esposa fala, vai lá tomar, né, uma cerveja com ele, vai lá comemorar, vai dar os parabéns. Aqui o Jason não tá com raiva, não tá com inveja, mas é onde a gente vê claramente que enquanto ele vai caminhando, ele vai a pé, que é perto mesmo, né, tipo uns 3, 4 blocos, quadras, é onde a gente vê ele pensando, poxa, poderia ter sido eu. E deste poderia ter sido eu, de fato poderia. Por que não foi? Porque em dado momento ele teve que fazer uma escolha entre o amor ou a carreira. Só que o tempo inteiro nós estamos fazendo escolhas. E se tivesse, que nem aqui na introdução, né, na dedicatória, se eu tivesse ido por outra estrada, outra via, outra linha, outro lugar, enfim, não tem isso. E aí ele vai até o bar lá que tá tendo, os amigos, aí como é que tá a vida? E ele fala que tá boa, porque a vida não tá ruim. Ele ama o filho, ele ama a esposa ama ele, mas ele também se questiona, será que a esposa dele não teria sido uma super artista de sucesso? Será que a esposa dele não teria, assim, sabe, enchido grandes galerias, feito várias vernissagens pelo mundo, sido de fato famosa, em vez de só dar aulinha de artes para criança? Então ele se questiona isso tudo. Pois bem, isso tá logo no primeiro capítulo, tá? Não é spoiler, não terá spoiler. E aí ele vai nesse bar, ele reencontra com alguns amigos e tal. Na volta para casa, acontece um evento em que ele é pego e que ele, de fato ele desperta no laboratório, que é o que eu li aqui atrás. E assim, como assim ele é famoso, como assim as pessoas conhecem ele é ele mesmo, eu não conheço nenhuma dessas pessoas, quem sou eu, quem não sou eu. Não é uma crise de identidade, uma hashtag só que não sei bem, porque ele começa a questionar, como assim vocês me conhecem, como assim eu fiz isso? Não fiz isso. Bom, e aí disso tem uma história assim, não vou falar louca, mas uma história fantástica em que a ficção científica ela é pesada, mas ela não é, a gente pensa, né? Ela não é improvável, ela não é irreal, porque matéria escura é um termo da mecânica quântica, não vou aqui me arvorar a explicar, porque é um conceito, sim, você pode ler o livro sem saber, porque ele mesmo vai explicando e de um jeito palatável, mas qualquer coisa que eu vá explicar vai ficar mais confuso, eu falo, nossa, não quero, mas tem-se esse termo, que e me lembrou muito o Efeito Borboleta, o filme, ou Matrix, algo nessa linha. Então se você gosta, você vai gostar. Se você leu Biblioteca da Meia-Noite, vai gostar muito, porque lá vai na mesma linha do e se, só que lá sem a ficção científica como ela está posta aqui. Aqui a gente tem os universos paralelos. Sabe quando você já deve ter escutado alguém explicando, alguém falando algo bem raso, tá? Bem raso, vou falar agora. Aquela coisa assim, a escolha que eu não fiz, não sei. Arthur Ivo! A escolha que eu não fiz, né? Então, assim, por exemplo, eu escolhi ser psicóloga, mas se eu tivesse feito direito, o que teria acontecido da minha vida? Se eu queria ter sido promotora, durante muito tempo era o que eu falava. Se eu tivesse sido promotora e não psicóloga, o que teria acontecido? Aí, esta Samantha, que hoje é psicóloga, ela existe numa realidade. A psicóloga existe aqui hoje para essa realidade, mas será que essa realidade é a realidade mesmo? Ou a Samantha, a promotora que vive em outro tempo e espaço, que existe no paralelo, porque para cada escolha que a gente poderia ter feito, existe um nós vivendo esta vida. Se está viva, se está morta, não dá para saber. Se está mais feliz, se casou, se separou, não temos como saber. E não temos nem como saber se aquela Samantha hipotética, aqui desse exemplo que eu estou dando, é a Samantha que é a real e não essa que eu que estou fazendo. Eu hoje fico pensando, e se eu tivesse aberto o canal em 2019, será que minha vida estaria hoje como está hoje? Arthur! Será que está hoje como estaria hoje? Em que sentido? Vem aqui, deitar aqui na sua cadeira, mudei todo o cenário. Será que estaria como estaria hoje? Quantos pacientes
eu pude ter conhecido, vamos supor que o canal vire um sucesso, gostaria muito, mas vamos supor que ele vire de fato um sucesso. Se tivesse virado em 19, 20, que teve a pandemia, muita gente se inscreveu em vários canais, tá todo mundo assistindo TV, né, tela, enfim, será que eu teria conhecido as pacientes que eu conheci, os pacientes depois de 20, 21, 22, até abrir o canal esse ano, ou essas pessoas teriam procurado outros profissionais, enfim, que como estaria a vida de cada uma dessas pessoas, minha, enfim, é esse tipo de questionamento que você vai acabar inevitavelmente puxando para você. Sabe, aquele se tivesse casado com aquela pessoa, será que hoje nós estaremos felizes? É aquele inevitável que às vezes a gente tem não é bem um insight, mas aquele estalo de quando você passa, sei lá, em frente a alguma loja ou escuta alguma música que te lembra alguém, que você fala, nossa, se eu tivesse com tal pessoa, como teria sido a vida? E se? É o que acontece aqui no Matéria Escura. Só que aqui a gente vai assistindo de camarote junto com o próprio Jason esses ICs que poderiam ter acontecido. Então tem ICs de todo tipo. Tem-se uma explicação lógica, não é fantasioso, é muito improvável que aconteça, pelo menos pra gente, hoje, no século XXI, né, 2023, ver desta forma. A gente não está acostumado a pensar em universos paralelos, de tipo, nossa, tem uma Samantha que está vivendo com não sei quem, outra com outro quem. Até o próprio abrir o canal, o último vídeo aí que eu fiz do fiasco literário, no sentido de, será que eu teria o Arthur e estaria aqui brigando com ele hoje se eu não tivesse feito as outras escolhas? Será que todos os cachorros que para mim foram importantes, que eu tenho como minha família, que hoje não mais estão aqui comigo, eu teria conhecido se eu não tivesse feito as escolhas que fiz? Isso às vezes até dá uma placada na gente, tipo, se eu não tivesse ido morar lá em Barueri, nunca teria conhecido a Sofia. Se ela e Vitor não tivessem morrido, um ano depois eu não estaria com o Arthur, e por aí vai, porque aí você tem os seus vários por aí. E se eu tivesse feito aquela viagem, se eu não tivesse feito, e se eu não tivesse feito o intercâmbio, ou se eu tivesse feito, e se eu tivesse adotado outro cachorro que eu vi, não o Arthur, eu não teria ele. Se. Só que aqui tem esse experimento, tem psicólogo aqui também no meio da história, tem esse real acontecendo e ele assistindo ele mesmo em outras várias versões. Então tem versões aqui, por isso que a porta é bem emblemática, e tem a explicação científica, e você meio que embarca e vai junto na mochila, junto com ele. E aí você acompanha. Se então ele não tivesse casado com a Daniela, bom, daí tem vida que daí não tem universo paralelo, vamos chamar assim, universo paralelo que não tem o Charlie. E se ele tivesse não optado pelo amor, para mim aqui é uma grande dualidade entre profissão, carreira e amor, se ele não tivesse optado pelo amor, se dedicado tanto e ter tido que isto a família tradicional americana, ele seria um ricaço, ele seria o ganhador do prêmio Nobel, mas ele seria feliz sem tê-la como amor dele. E se em outro universo ele tivesse separado, ela tivesse casado com outro, ele teria outra pessoa, ele teria sido feliz? E se ele tivesse casado com outra pessoa? E se? Então ele é permeado de sis. Eu costumo dizer para você que viu, e tem vídeo aqui do Biblioteca à Meia-Noite, foi logo um dos primeiros vídeos que eu fiz nesses 5 meses, que lá a gente tem 4 grandes 5 e sis, né? Os personagens que ela... Se eu tivesse feito isso que meu irmão queria, que meu pai queria, como teria sido? Aqui é dele mesmo, de todas as escolhas, porque cada escolha, ela implica necessariamente numa outra não escolha nossa, e essa não escolha nossa, o que teria acarretado? Por isso que eu mencionei o efeito borboleta. Em que sentido? Né? O que você faz aqui altera lá na frente, no futuro? Sim, essa ligação espaço-tempo, ela está de certo modo conectada? Eu acredito que sim. E como saber se isso que a gente está vivendo é real ou não? Se a nossa consciência está aqui. Embora ele não tenha adentrado a filosofia, nossa, muitos filósofos já pensaram isso, e não é de hoje. E não é de hoje, assim, os filósofos contemporâneos, né, atuais, não é nem os contemporâneos. E aí aqui você se pega enlaçada numa trama física que tá fazendo sentido, que você tá acompanhando pensando, nossa, não, que angústia, ainda bem que você não escolheu essa vida, ou nossa, isso aqui talvez teria sido legal, mas de todo modo são as vidas dele, e aí entra a nossa parte em que a gente também não pode dizer o que seria melhor, o que não.
se essa vidinha clássica que começa bem básica, né? Pai, mãe, numa quinta-feira, dia da pizza, sabe? Essas coisas de família. Se é o feliz ou não. Ele estava em Um Amigo Feliz, o amigo laureado pelo Prêmio X, equivalente acho que é um Nobel aqui mesmo no livro, se coloca no lugar, poderia ter sido eu, mas se tivesse sido ele, que tivesse tido que ter dedicado mais tempo aos estudos, aberto um modo de relacionamento com ela, enfim, e ela também, e o Charlie também, primeiro existiria a Charlie, enfim, e aí a gente vai acompanhando. A questão da porta, não vou dar spoiler, tem muito a ver, por isso eu achei bem feliz essa introdução que o Blake Crouch dá, porque é como se você fosse abrindo portas e vendo, e em vários momentos, em vários lugares, enfim. É aquela coisa assim de te tirar o fôlego. É uma leitura boa, porque no paralelo que você vai lendo, às vezes você para assim para refletir a sua. Então, assim, não é que é um livro de chorar, mas você pode se emocionar com as decisões que você fez, com as que você se arrependeu de ter feito, com as decisões que você não fez, porque tem isso também, né? Não é só o que a gente escolhe, o que a gente deixa de ter escolhido. Então isso é a parte que mexe. Mas em termos de começo, meio e fim e de uma leitura não paro. Eu falo de um fôlego só porque você não consegue nem respirar. Como eu disse, dá pra ler numa madrugada só, ó, bem no fim do vídeo, dá pra ler numa sentada só? Dá, porque é de um fôlego só. Agora você veio, né? Oh, neném. É de um fôlego só? É de um fôlego só. É muito gostoso, é muito bonito. Então tá aqui em Matéria Escura e eu virei fã dele. Falei, nossa, pra mim é o melhor livro? Bom, li o lançamento agora. Pra mim é o melhor livro, tá? Então, assim, pra mim ele foi muito feliz, usou o que mexe com todo mundo. Não sei porque ainda não virou um filme isso aqui. Isso aqui é pra ser filme. Pois bem, aí é bom também. Não sei se farei vídeo. Li no final de 20, mas com Deus da minha vida era outra. O Recursão veio na sequência, a Intrínseca também traduziu, ó, e segue o mesmo padrão, tá vendo? Capa dura, também a ficção científica, com uma premissa interessantíssima, tá? Aqui, ó, se você não se interessar por esse, aqui não vou fazer outro vídeo aqui nem comparativo, mas aqui, ó, as memórias constroem a realidade. É isso que o policial Barry descobre ao investigar um fenômeno chamado Síndrome Falsa da Memória, uma doença misteriosa que enlouquece as vítimas ao plantar lembranças de vidas que elas nunca tiveram. Em sua busca pela verdade, Barry se depara com um oponente mais assustador do que qualquer doença, uma força que ataca não apenas a mente, mas a confecção das nossas memórias. Bom, aí continua. Blake Crouch entrelaça ação e mistério num enigma eletrizante sobre tempo, identidade e o poder da memória. Eu fiquei fascinada com essa premissa. É um livro excelente, mas sabe quando você ama esse, aí você tá esperando algo assim na altura de... Então, pra mim, esse foi um pouquinho mais arrastado. É fantástico, mas se você passar no só tem pra comprar Matéria Escura. E depois você leia esse. Darei uma outra chance, também meu momento de vida era outro, dezembro de 20 muita coisa estava acontecendo, quando eu li o Recursão. Pois bem, aí o ano passado eu encontrei o Forward. Gente, esse livro aqui é sensacional. Olha que bonito. Olha, tem uns trabalhos que valem a pena mesmo. Só que aqui, o que eu achei mais interessante, eu achei que fosse um livro dele, né? Quando eu vi aqui, Blake Crouch. Não. Aqui é um compêndio de contos de ficção científica em que ele foi o organizador. Então tem aqui o primeiro conto, que é o dele mesmo, que chama Summer Frost. Começa na página 9 e vai até 89. E a gente tem esses autores, espera aí que dê para ler, com estes contos todos de ficção científica, todos aqui, ó, bem diagramados. Ó, fala sobre um pouco sempre do autor, da autora, quando vai começar um outro. É muito gostoso, talvez que você que queira ser inserida, a gente costuma, eu, né, o pessoal que gosta de ler, costuma sempre indicar o Eu, Robô, que é do Isaac Asimov, para ser introduzido na ficção científica, porque daí não é uma leitura muito carregada, não é muito pesada, e conto, que nem da página 889, são 80 páginas, se não gostar, tá bom, né? Não são livros de 300 e poucas páginas. Então fique com a dica desse, gostei do conto dele também, e gostei de outros aqui também. Tem até um do Andy Weir, que foi aquele autor que escreveu Os Devastadores de Estrela, algo assim, muito bom, uma ficção também mais carregada, mas muito bom também. Então eu tenho estes três que foram traduzidos assim.
Todos aqui são capa dura. A Intrínseca que trouxe, acho lindo, além de enfeitar, o conteúdo é excelente, colorido, enfim, suspeito que gosto dessas coisas. Por incrível que pareça, matéria escura, ele ficava... Eu adquiri, mas depois eu ficava acompanhando nos sites. Chegou a ser vendido por 400, 500 reais. Gente, de tão poucas tiragens que estava tendo, a procura começou a ser maior, sei lá o que, mas inevitavelmente matéria escura você só encontrava em sebo. O recurso eu não sei, não acompanhei nesse, e esse aqui eu achei numa banca de jornal, não vou nem mentir, estava numa banca de jornal que, nossa, teve novo. E aí eu já estava ouvindo murmurinhos em 21, isso aqui, em 21 para 22. E aí no ano passado eu comecei a ouvir murmurinhos, de que haveria um lançamento de um novo livro do Blake. E eu falei, nossa, que legal. Salvo engano, agora acho que chama Upload. E foi traduzido finalmente, vai ser o lançamento, e eu realmente chequei, tá R$ 69,90, achei um pouco salgado, e a Intrínseca tá relançando esses todos, só que sem ser capa dura, como o novo será, que é desse lançamento aí de terça-feira, 12 de setembro de 2023, procure aí onde que ele estará na livraria, se alguém for, pede um autógrafo para mim, me presentei, que eu queria muito. Fiquei com inveja do Paulo Hatz do Livraria em Casa, porque ele ganhou 3 desse livro novo. A Intrínseca, Intrínseca, manda pra nós. Aqui, canal pequeno, mandou 3 sem querer pra ele do mesmo, e eu acompanhei o unboxing que ele fez, gostei muito, enfim. E ele também mencionou essa vinda, mas acho que ele ia ver lá do Rio de Janeiro, então, para quem tá no Rio, não sei ao certo se é este final de semana, poderia ser aqui em São Paulo que eu iria, mas terça-feira não vai ter como eu ir. Se você tiver oportunidade, vá, adquira pegue um autógrafo, conheça o escritor, eu acho muito legal, a gente tem essa oportunidade de conhecer alguém vivo. Acredito eu, será com as devidas proporções salvas, um Asimov do futuro, pela qualidade da escrita, pelo gênero, enfim, e aí é legal a gente poder conhecer em vida alguém que está entre nós e que está aqui no nosso país. Pois bem, então, dito isso, as atualizações estão feitas, boa leitura, hoje o vídeo realmente foi de matéria escura, não deixe de ler. Se você estiver nessa encruzilhada da sua vida, nossa, é um deleite, aí pega a caixa de lenço também e leia. Mas vá preparado, porque além de você aprender um pouco de alguns conceitos da física, você também se questiona, se repensa. Enfim, tá aí, gente, um videozinho leve no nosso feriado aqui no Brasil no dia de hoje, tá bem? Boas leituras. Se até o cão já leu, já dormiu, já atrapalhou, não vai você ler? É isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal O Cão que Lê.